Bom dia, meninos do oitavo ano. Nós vamos começar a falar agora sobre o, o sistema nervoso, né? O livro de vocês traz aí sobre coordenação. Deixa eu só pegar o nome aqui rapidinho. É o capítulo capítulo 12, coordenação do corpo, sistema nervoso, né? Então eu vou começar para vocês falando sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, né, ele é formado por milhões de células nervosas. Ele vai funcionar como uma rede de comunicações e ele vai enviar sinais químicos e elétricos, né? Quando eu falo nesse sistema nervoso, ele tem umas células especializadas, né, com funções adequadas. E aí, né, ele funciona de maneira integrada com outros órgãos e também com outras partes do corpo, né, para garantir o bom funcionamento de todos os órgãos. Então, essa integração é por causa do sistema nervoso e sistema endócrino, por causa das glândulas que vão coordenar e regular as diferentes atividades, tá? Então, o sistema nervoso, meninos, eles são formados pela medula espinal, encéfalo e os nervos. A gente vai ver que tem outras divisões, tá? Então, o sistema nervoso, ele apresenta uma função, então ele vai integrar todas as mensagens, né, que são recebidas pelo corpo e coordenar essas funções ou ações do corpo. Ele divide em sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e a medula espinal, né, e também pelo sistema nervoso periférico. Gente, desculpa, tá? É meu vizinho que faz festa no hall. Pelo sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos e pelos gânglios nervosos. E nós temos, por último, os neurônios, tá? Que tem a função estrutural e funcional do sistema nervoso. E ele tem a função aí de transmitir e integrar todas as mensagens recebidas do ambiente. Então, o sistema nervoso, menino, é eles que mantém conectado com o mundo ao nosso redor, né? Então, ele permite a gente sentir um cheiro, né? Sentir o toque, né? Conseguir identificar um determinado cheiro, se ele é bom, se ele é ruim, né? Lembrar de alguma coisa, né? Seja ela boa ou ruim, né? Armazenar informações que nós consideramos relevantes e isso vai construindo a nossa memória. Então, as funções são variadas. E aí nós temos o sistema nervoso humano, né? Então, ele é dividido em duas partes, o central e o periférico. O central, ele é formado pelo encéfalo e a medula espinhal. Qual que é a função? Processamento e integração de informações. Já o periférico, ele é formado pelos nervos e gânglios, né? E tem como função a condução de informações entre os órgãos receptores de estímulo e o sistema nervoso central, que são chamados de órgãos eferentes, né? Efetores, que são os músculos, por exemplo. Nós vamos ver sobre a célula. Esse sistema nervoso central, ele se divide em duas partes, nós já falamos, o encéfalo e a medula espinal. Lembrando que o encéfalo, ele é dividido em cérebro, bulbo, ponte e cerebelo, tá? Cada um com uma função específica. A medula espinal, ela apresenta um filamento nervoso que percorre todo o interior do canal raquiniano da coluna vertebral. Então, está no meio da coluna. Então, geralmente, quando uma pessoa ela tem uma lesão na coluna, conforme for o tamanho dessa lesão, ela fica sem conseguir movimentar. Sistema nervoso central, né? Ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal, né, e são protegidos pelas membranas denominadas de meninge,
E tudo isso está dentro da caixa craniana, do crânio, né? Então, o cérebro ele é dividido em duas partes. A vermelha é chamada de telencéfalo e a de verde chamada de encéfalo. E aí, no tronco encefálico, eu tenho aí de cinza o mesencéfalo, o de laranja a ponte e o de azul o bulbo. E esse de marrom aí eu tenho o cerebelo, certo? Para vocês identificarem aí. Cada um, gente, vai ter uma função específica no nosso corpo, tá? Nas nossas funções aí. Eu gosto de trabalhar sistema nervoso, sabe? É um sistema que me chama bastante atenção. Só para falar aí, né, no livro na página 84, vocês têm o desenho do cérebro com as suas partes, desculpa, do cérebro não, do encéfalo, né? Que é formado pelo cérebro, tronco encefálico e cerebelo. E aí, esse encéfalo, né, ele é composto por 100 bilhões de neurônios aproximadamente, né? E ele necessita de suprimentos sanguíneos, né, bem abundantes, né? Além disso, nós também precisamos de oxigenação. Então, o cerebelo, ele é responsável pela coordenação dos movimentos, tá? Do equilíbrio do corpo. Então, guarda essa informação, anota aí no cantinho do livro, ou destaca. Então, o cerebelo, né, participa aí do equilíbrio. O tronco encefálico, que é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Eles recebem os impulsos da medula espinal, né? E aí retransmite eles para algumas partes do encéfalo. Então, aí eu tenho o bulbo, que tem várias funções, né, no nosso corpo, né? Uma das principais funções é coordenar os movimentos involuntários, como no caso do batimentos cardíacos, que é cardiovascular, né? E respiratório, que controla a nossa respiração. Então, são movimentos involuntários aí que ele tá dando jeito de comandar, desculpa. Eu tenho o cerebelo. Cerebelo, eu falei para vocês que é o cérebro que é responsável pela nossa capacidade de pensar, raciocinar, sentir os cheiros, tá? Então, cerebelo, equilíbrio, bulbo, movimentos involuntários, e o cérebro é responsável pela parte aí toda intelectual, tá? Nós temos o hipotálamo, né? Que ele controla, né, algumas partes aí do nosso corpo, como o sistema digestório, a contração da bexiga, os batimentos cardíacos, e temos também o telencéfalo, que ele é dividido em direito e esquerdo, né? E aí ele apresenta uma comunicação e uma coordenação maior. Aqui eu tenho para vocês, né, as células do sistema nervoso. Eu tenho mostrando aí o encéfalo e o tronco cefálico. E aqui eu tenho dois tipos de células, que são os oligodendrócitos e os astrócitos. Mas vocês vão estudar só o neurônio, então não vou dar ênfase nesse. Vou passar para o próximo slide. Opa. Os oligodendrócitos, meninos, ele apresenta uma bainha isolante, né, e apresentam fibras nervosas no sistema nervoso central. Já os astrócitos, eles estão associados aos capilares, né, ele vai dar um suporte nutricional e físico aos neurônios. E as células de Schwann, ele tem uma base isolante ou bainha de melanina, que estão nas fibras nervosas do sistema nervoso, é o que permite a gente sentir as dores. Aqui eu tenho a estrutura básica de um neurônio, no livro de vocês, na página 60, nós temos. Então, ele é dividido em corpo celular, né, que é uma região onde eu tenho uma grande quantidade de mitocôndria, complexo e lisossomo. Eu tenho os dendritos,
que é alongamentos, né, curtos, mas bastante ramificados e fazem parte de todo o sistema celular, né? Eles recebem impulsos nervosos que chegam até os neurônios. E por último, nós temos o axônio. O axônio é cilíndrico, tem um comprimento e diâmetro variável, né? E ele também tem um dendrito. Passar aqui. Aí eu tenho os tipos de neurônios, tá? Eu tenho o neurônio sensorial, associativo e motor. Eu não lembro, eu li o livro, o material de vocês, mas eu não lembro se fala sobre isso. Mas eu acho que fala lá na parte da sinapse dos neurotransmissores. O sistema nervoso sensorial, né, responsável pelas sensações, né? O associativo é que a gente vai fazer associação com algo e lembrar de algo. E o motor pelos movimentos, tá? Aqui e aqui. Tá vendo? O primeiro lá em cima é o sensorial, o do meio o associativo, de embaixo o neurônio motor. A condução, né, dos impulsos, ela é saltatória, ela vai saltando de um axônio a outro, né? E aí eu vou ter a ação do sódio, que vai ter um potencial aí nessa ação, né? E a gente fala de condução saltatória. Eu tenho um sistema local, né, que vai ter a comunicação do neurônio com outros neurônios e com outras células. Vai acontecer a sinapse química, que os neurotransmissores como acetilcolina, adrenalina, dopamina, serotonina vai liberando, né? E por último, nós temos a remoção dos neurotransmissores, que são as enzimas. Esses agentes vão impedir essa remoção, tá? Então, é por onde que passa a sinapse química. Aqui tá mostrando alguns neurônios, eles maduros, né? Não se divide. Alguns neurônios podem apresentar uma pequena regeneração nos axônios quando há lesões, mas em geral, gente, neurônio, uma vez que ele morreu, né, a gente não tem a capacidade de criar os neurônios novamente, tá? Então, essas células troncos neurais, elas vão dar origem às novas células nervosas, a célula glia e os neurônios, mas eu não crio uma nova. O ser humano, ele nasce com a quantidade X de neurônio e isso ele pode ir perdendo ao longo da sua vida, à medida que ele vai envelhecendo. Aqui eu tenho os lombos cerebrais, então eu tenho o sulco central, aí eu tenho lá, né, a área vermelhinha que é responsável pela motora voluntária, a frontal que é responsável pelos pensamentos e emoções, né? Eu vou ter a área relacionada que é a área da boca, porque vai permitir a fala, o lombo temporal que é responsável pela audição, o bulbo e a ponte que é pelos batimentos cardíacos e a respiração, cerebelo pelo equilíbrio, lombo occipital que é pela visão, né, a área de interpretação, o lombo parietal, né, e o tato e as demais áreas sensoriais. Então, nós temos aí o nosso cérebro todo dividido em áreas, né, que vai permitir manter-nos conectados, né, no mundo e na troca com o outro, né. Então, aqui eu tenho é como se tivesse partido no meio, né? Eles regulam várias atividades. O hipotálamo ele detecta alterações no corpo e libera neurotransmissores que vai agir na hipófise e na produção de hormônio.
Então, aí eu tenho corpo caloso, tálamo, né, ponte, cerebelo. Aí eu tenho o sistema nervoso, que ele se divide em sistema nervoso voluntário e autônomo. E aí esse autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático é os nervos pertencem em todas as regiões. O parasimpático, os nervos, eles partem de algumas regiões, tá? E aí o simpático eu tenho a caixa torácica e a lombar, lá na coluna. E aí eu vou ter a ação de neurotransmissor que vai aí tá liberando adrenalina e noradrenalina. Já no parasimpático eu tenho o encéfalo e a medula final, que é a sacral, né? Também tem a presença de neurotransmissor e ela vai liberar acetilcolina. Aqui eu tenho o sistema mostrando de novo o simpático e o parasintático, para vocês terem ideia, né, onde seja. Então, o simpático, né, eu tenho nessa região aí da minha coluna, e o parasimpático, ele auxilia aí na questão do nosso corpo, né. Arco reflexo, o livro de vocês traz aí como ato, deixa eu ver aqui o nome certinho. Olha, sobre o sistema periférico, né, vocês têm aí na página 66, que ele fala dos nervos sensitivos, motores e mistos, tá? Os nervos sensitivos é que levam os impulsos nervosos para os diferentes órgãos. Os motores, né, levam os impulsos até o sistema nervoso central. E os mistos é que transmitem informação do central e do sistema nervoso para os músculos. Aí eu tenho a parte somática. O ato reflexo, meninos, está na página 68 de vocês. Inclusive, esse desenho tá lá, mas de forma um pouquinho diferente, né? O que ele mostra, né? Mostra lá a substância branca. Aí eu tenho a cinzenta, essa parte que tá lilás aí é como se fosse o meu cérebro, né? Eu tenho um interneurônio, eu tenho um músculo efetor e um receptor lá. Quando eu pego uma agulha lá, presta atenção aqui no estímulo, ó. Na parte que tá falando de estímulo. Se eu pego uma agulha, né, espeto aí nesse local, né, eu vou ter um receptor de Pacini que vai pegar essa sensação, né, transmite para o neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo vai conduzir esse impulso até chegar lá na massa cinzenta e branca lá do meu cérebro. Isso vai ser identificado pelo interneurônio e vai voltar a resposta lá para o músculo efetor para eu poder retirar o meu braço. Então, é uma coisa muito rápida, né? E é um trabalho em conjunto, né? Então, ele chega da medula, a medula espinal gera um novo impulso que vai levar lá até o cérebro, que vai identificar e manda uma resposta na sequência. Aqui, né, eu quero que vocês, né, vão fazer a atividade proposta 3 da página 70. É o exercício número 3, tá? Tem o exercício número 1 e número 2, mas não precisa responder. Vocês vão fazer para mim só o 3. O que é o 3, tá? Presta bastante atenção agora nesse slide para vocês entenderem. Vocês vão fazer um folder, como se fosse um panfletinho. É um mini folder. Se a gente estivesse na escola, a gente ia fixar na parede, mas como não, a gente vai postar, vocês vão postar ele para mim lá no Classroom e também vai postar nas suas redes sociais e marcar a escola. Marcando a escola, eles vão repostar e eu vou ver, tá? Como que é esse folderzinho? O folder tem que ter seu nome, o nome da escola, né? Vocês podem pesquisar aí modelos de folder. E eu gostaria que vocês realmente fizessem. Então, vai pegar uma folha de chamex, pode dobrar ela em 3 partes e fazer o seu folder, né? Pode usar colagens, porém, se você pegar um folder pronto da internet, o seu trabalho vai ser desconsiderado, tá?
Lá na questão 3, ele está falando sobre droga, que é uma substância natural ou artificial que vai afetar o corpo humano e o comportamento da pessoa. Né? Um dos problemas da droga é a dependência que ele causa no usuário. E aí ele tem um texto lá falando sobre a dependência, sobre o impulso nervoso, né? Que vocês vão ler para vocês terem ideia. E aí vocês vão fazer um folderzinho, tá? Falando nesse folder as consequências do uso de drogas e a dependência química. O que isso traz para o meu corpo? Então, vocês vão pesquisar as informações e escrever lá. Pode fazer manuscrito mesmo. Pegar a imagem, recorta, cola no folderzinho e aí depois me apresenta, tá bom? Lembrando que é para postar na plataforma e também na sua rede social, marcar a escola que aí o Gleidson vai repostar, tá bom? Beijos para vocês e boa semana.